Olá, amigos. Vou falar um pouquinho hoje nesse encontro nosso sobre hipertensão arterial. Devido ao número grande que apareceu no nosso consultório nos últimos meses de pacientes com crise hipertensiva, obviamente que talvez esteja esse fator tensional que nós estamos vivendo da pandemia, mas muitos desses pacientes, inclusive jovens, pacientes adultos jovens, nós estamos tendo um número grande de hipertensão, inclusive na forma severa, com valores altos ao ponto de passar dos 20 na sistólica, ou seja, pacientes que já estão com nível alto preocupante e muitos deles vindo para nós depois que estiveram, até procuram pronto-socorro, onde passaram mal e acabaram procurando um serviço de urgência. Então nós temos que estar atento a isso, porque a hipertensão acaba sendo, obviamente, a doença de caráter cardiovascular bastante frequente, talvez a mais frequente, e que acaba repercutindo de uma maneira de risco, ou seja, tendo complicações bastante importantes. Várias delas, causando risco de morte, que é o caso do infarto agudo do miocárdio, ou mesmo o AVC, em que os indivíduos podem complicar de maneira bastante importante. Mas mesmo que isso não ocorra, ela cronicamente, ela passa a complicar os órgãos também, que são agredidos cronicamente e acabam definindo uma perda na sua capacidade funcional. É o caso do coração, é o caso do rim, é o caso dos olhos, Então são órgãos bastante visados. De qualquer maneira, essas pessoas que estão nos procurando, muitas vezes já tinham, às vezes, até um diagnóstico de hipertensão, algumas medicadas, mas de uma maneira insuficiente, e que, obviamente, que em algum momento descompensaram, tiveram sua elevação bastante importante, sentiram-se mal e nos procuraram ou procuraram o serviço de urgência. Mas, de qualquer maneira, nós temos, então, um arsenal bastante grande terapêutico que nós temos que otimizar o tratamento, ou seja, trazer para o paciente não só uma condição de normalidade da pressão, mas também os protegendo dos seus riscos. E, nesse caso, as medicações que nós temos hoje, elas são muito efetivas, são muito competentes no seu trabalho, ou seja, no trabalho de proteção realmente, tá? São medicamentos que têm minimização também dos efeitos colaterais, então os pacientes hoje se adaptam muito mais facilmente, e também através das medidas adjuvantes, então através de uma consulta, nós podemos diagnosticar também os fatores relacionados a essa hipertensão. No caso, distúrbios alimentares, no caso do paciente que tem uma dieta imprópria, muitas vezes com uma hiperconcentração de sódio, que é o sal, e que acaba repercutindo sobre a pressão e também, muitas vezes, competindo com as medicações. O indivíduo que às vezes tem outras patologias, que é o caso da obesidade, o indivíduo que tem diabetes mellitus, que acaba interferindo na dinâmica dos vasos e acaba contribuindo até para a elevação da pressão arterial, e também outras doenças, por exemplo, doenças de caráter inflamatório, doenças imunológicas que acabam agredindo o sistema cardiovascular também. Muitos desses pacientes, muitas vezes no diagnóstico deles, acabamos descobrindo doenças paralelas, doenças reumatológicas, no caso do lúpus, pacientes que têm disfunções, às vezes, hormonais, é o caso da tireoide, ou mesmo pacientes que têm distúrbios hormonais masculino ou feminino, que acaba também interferindo em toda essa grade de fatores investigativos que nós temos que estar atentos durante uma consulta. Então, é importante falar que a hipertensão é uma doença primária, é uma doença que nós temos que estar atento. Existem também as hipertensões secundárias, onde que você desenvolve hipertensão a partir de algum órgão doente, como é o caso do rim, por exemplo. Então, muitos pacientes que tiveram um problema renal primário podem desenvolver hipertensão também. Então, é um exemplo. Porém, outras doenças, é o caso da diabetes mellitus, que através de agressão subsequente ao sistema cardiovascular, também o indivíduo pode desenvolver hipertensão arterial. Então, nós estamos falando aqui de umas situações que podem contribuir para o aparecimento da doença hipertensão arterial ou contribuir para o seu agravamento. E que nós temos que estar atento, porque no tratamento nós temos que levar tudo isso em consideração. Então, é o que a gente sempre fala no meu consultório, o paciente não é um pedaço, ele simplesmente é um conjunto. Ele tem que ser visto como um todo. Jamais a gente deve abordar um assunto ou um órgão isoladamente, até porque as repercussões de vários problemas são multissistêmicas. Nós temos que estar atentos a tudo isso. E nesse caso da hipertensão, o número de pacientes portadores é um número bastante grande, é talvez a doença cardiovascular mais comum no mundo, inclusive a que causa maior número de mortalidade no mundo e que, obviamente, a gente tem que estar tratando mais adequadamente dos nossos pacientes. O Brasil detém um dos índices maiores do mundo de tratamento inadequado à hipertensão, ou seja, os pacientes não estão sob controle efetivo. Muitas vezes tomam seus remédios irregularmente, não cooperam com as medidas de
cotratamento. É o caso da alimentação, é o caso da atividade física, que vão ser medidas de cotratamento, ou seja, nós podemos agregá-la no dia a dia para que a qualidade de vida e a doença esteja mais controlada. Então, dessa maneira, eu falei um pouquinho sobre a hipertensão, até porque nos últimos dias esses casos que nos procuraram foram um número grande e também com valores muito altos de pressão. Então, falei um pouquinho, chamando a atenção da relevância disso, inclusive no período de pandemia, por quê? Porque muitas pessoas deixaram de procurar os serviços médicos nesse período, achando que não teria assistência. E nós estamos atendendo regularmente em todo o sistema de saúde. Então, esquecendo que a pandemia tem a ver com uma infecção, que é a Covid, mas nós temos outros problemas de saúde, inclusive hipertensão, que acaba contribuindo para uma mortalidade bastante alta nesse período e também com um processo de sequelas muitas vezes, porque a hipertensão maltratada, muitas vezes o indivíduo teve lesões em órgãos-alvo e esses órgãos deixaram sequelas. Então é importante a gente falar sobre isso e eu abordei aqui de uma maneira mais rápida, mais sucinta, esse assunto que é muito importante e da doença mais frequente no mundo hoje no sistema cardiovascular. Então um abraço para vocês e até o próximo encontro.